Todos nós estamos ansiosos para essa delação premiada de Daniel Alvorcaro, justamente agora com o novo advogado dele, né, que incentiva a resolução de casos através de delações, ok, pessoal? Mas antes da gente entrar nessa seara, eu preciso te dizer que essa delação de Daniel Alvorcaro ainda precisa enfrentar alguns desafios, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui essa matéria da CNN, ok, que fala justamente disso, ok? Defesa de Alvorcaro propõe a Mendonça delação inédita e conjunta com a PF e PGR, pessoal. Eu vou te explicar o que acontece, né? A gente tem diversas frentes que vão, né, contemplar essa delação premiada de Daniel Alvorcaro, ok? Então a gente tem o próprio delator, que é o Daniel Alvorcaro, a gente tem a defesa dele, certo? Que é ali o Juca, ok? Um especialista em delação premiada, grande advogado. A gente tem a PGR, do Paulo Gonet, a gente tem a Polícia Federal, ok? E a gente tem o André Mendonça. Então vamos lá, a partir do momento que a defesa do Daniel Alvorcaro procura o André Mendonça justamente para dizer, ó, queremos fazer uma delação séria, uma delação premiada, o meu cliente aqui, Daniel Alvorcaro, está disposto, né, a realmente entregar o que vocês querem ouvir, justamente para fazer ali uma contramão com as provas que já temos, né, dos celulares, inclusive aí tem diversos celulares para ainda serem investigados, certo? E agora a gente precisa alinhar isso com a PF, ok? Então vamos lá na PF conversar com a PF. Show! A PF está fazendo o seu trabalho, mas acontece que existe uma cúpula, existe um grupo da PF que está trabalhando, né, juntamente com o André Mendonça, que está fazendo um bom trabalho, pessoal. Sim. Só que o delegado-geral da Polícia Federal, a gente sabe, né, o André Rodrigues, que ele ali tem muita proximidade com o Planalto Central, ok? Com o governo Lula, então isso é uma análise, guarda esse ponto que a gente vai entrar nele daqui a pouco. E aí a gente pega e entra aqui agora na PGR, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, ok, pessoal? E quem que é ali o responsável por esse órgão? Paulo Gonet. E o que a gente viu do Paulo Gonet até agora? Sim, pessoal, exatamente. Paulo Gonet sempre incomodado ali com o Alexandre de Moraes, sempre defendendo, sempre atuando a favor das decisões, né, que a gente gosta, que eu gosto de chamar aqui do lado do mal, ok? Do Alexandre de Moraes. Então, assim, o que acontece? Olha o desafio. Primeiro, a partir do momento que existe uma delação premiada, essa delação premiada, ela tem que ser assinada pela PGR e pela Polícia Federal, ok? No caso da Polícia Federal, a gente, né, justamente pelo fato da gente já ter as provas, da gente ter ali tudo, né, comprovando o que supostamente o Daniel Alvorcaro vai falar, a gente tem, obviamente, a gente terá a assinatura da Polícia Federal, vamos considerar que a gente terá essa assinatura justamente porque isso seria inadmissível, ok? Não ter ali a assinatura e não ter ali um acordo, até porque também o governo Lula, né, que é ali comandado com o delegado da Polícia Federal hoje, André Rodrigues, ele já sabe que tem muitas coisas que não dá mais para segurar. Então, em relação à Polícia Federal, a gente até conseguiria ter, ok? Eu tô especulando aqui pra gente seguir adiante, pessoal. Mas aí em relação à PGR, né? Como a gente vê a PGR sempre anulando diversos avanços, e o André Mendonça tá preocupado com isso. Pô, a gente negocia uma delação premiada, né? É fácil o Daniel Alvorcaro falar já sabendo disso também, e a defesa do Daniel Alvorcaro também já sabendo disso. Então, o que eles querem com isso? Presta atenção. Ah, eu vou fazer delação premiada. Você acha que o Juco, o advogado Daniel Alvorcaro, não sabe da questão, né, suprapolítica que existe na PGR do Paulo Gonet, comandado com Alexandre de Moraes, do delegado-geral da Polícia Federal, que também, né, tem uma proximidade super grande com o governo do Lula, né? Então, assim, eles sabem disso. Então aí já entra um ponto de atenção que é, pô, o pessoal tá falando, o Daniel Alvorcaro vai fazer uma delação premiada, né, e não vai poupar ninguém, né, todo mundo fica feliz, solta fogos, nossa, agora é a hora da gente, né, ver o Alexandre de Moraes, ok, se dando mal. Mas, pessoal, ele disse isso justamente, né, a princípio ele coloca o medo no Centrão, coloca o medo, né, em todos os políticos que ele pode delatar, justamente, não sei se deu frisão na barriga do Alexandre de Moraes ou do Toffoli, ok, mas eles disseram isso já sabendo que existe uma PGR que precisa assinar, que não vai, que pode ser que não assine, justamente porque é totalmente ali unida a Alexandre de Moraes, né, e comunada com todo o governo e todo o esquema, ok? Justamente porque isso não sou eu que tá falando, tá? Isso são os fatos que vem acontecendo até agora, ok? É só a gente analisar aqui. Lembrando que o André Mendonça reagiu positivamente a isso, né? Óbvio, pô, ele quer ali que exista uma delação, ele quer fechar esse caso, ele quer resolver, né? Hoje que ele é relator do Banco Massa, o André Mendonça quer resolver isso, certo? Só que, a partir do momento que todas essas frentes, uma não confia na outra,
fica muito difícil, pessoal. Então esse é o primeiro desafio que a gente precisa lidar aqui. Agora, quando a gente vem aqui na CNN, a gente tá aqui no blog do Caio Junqueira, o que a gente já comentou, defesa de Vorcaro propõe a Mendonça delação inédita e conjunta PGR, a gente se depara com essa estrofe aqui, ó. A princípio, Vorcaro sugeriu delatar os políticos e poupar Alexandre de Moraes, poupar os ministros, só que a Mendonça não aceitou isso, certo? Mendonça não aceitou. Ou você delata todo mundo, ou não tem delação premiada. E aí o que acontece? Mesmo ele sabendo disso, né, mesmo o Vorcaro sabendo disso, ele falou, ok, não vou poupar ninguém. Só que aí aqui nessa mesma matéria, olha só, a relação, olha só o que ela diz entre a relação entre Paulo Gonet, que já é óbvio, a gente já sabe, né? Relação entre Mendonça e Gonet é distante, ainda mais depois da última fase da operação, no qual Mendonça considerou lamentável, ok? Então existia um atrito entre Mendonça e o Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, amigo do Alexandre de Moraes, que só defende o Alexandre de Moraes. Lamentável Gonet não ter se manifestado sobre a recondução à prisão de Vorcaro. Ok? Lembra da votação, da recondução à prisão de Vorcaro, que eles mantiveram Vorcaro na prisão, justamente por isso está acontecendo agora todos esses assuntos, né, de delação premiada. Então é isso. Então já existe um atrito entre eles. Então, pô, dentro de uma delação premiada, ali como eu disse, você precisa ter uma confiança mútua entre todas as partes, ok? Pra coisa funcionar direito, né? Senão não funciona. Vocês lembram na Lava Jato que o Deltan Dallagnol, procurador da República de Curitiba, né, fez ali todas as delações premiadas, teve sucesso em relação àquilo, mas por que isso aconteceu? Justamente porque o Deltan tinha uma relação muito próxima da PF ali durante anos, construída há anos, pessoal, exatamente. Então ele como procurador, junto com a PF, né, mais ali os delatores e os juízes, conseguiram armar todo, né, um sistema ali de delação premiada que funcionasse, justamente porque existia confiança mútua entre eles, pessoal, exatamente, que é o que não existe agora. Ok? Não existe confiança do André Mendonça no delegado-geral da Polícia Federal, porque é amigo do Lula. Não existe confiança agora no Gonet, justamente porque é amigo do Moraes e já teve conflito, né? Então aqui, ó, voltando aqui para a matéria, ambos também veem com apreensão as conexões consideradas muito próximas do Palácio do Planalto e do diretor-geral da Polícia Federal, pessoal. Então assim, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ainda não é algo que já vai acontecer e vai dar super certo e tudo mais. Olha os dois desafios que a gente precisa. E aí, você acha realmente que a gente vai conseguir fazer uma delação premiada onde o Vorcaro entregue o Alexandre de Moraes e aí o Paulo Gonet super aceite? Ah, legal, né? O que a gente precisa fazer pro Paulo Gonet aceitar? A princípio, acho que não dá pra fazer nada, ok? Mas vamos entender aqui, vamos continuar. Apesar de tudo isso, a avaliação de quem conversou com o advogado de Vorcaro e Mendonça após o encontro de ambos é a de que seja apresentada uma delação premiada séria. Até aí tudo bem, não fazem mais que obrigação, correto? Entendida como algo que atingirá quem de fato cometeu irregularidades com Vorcaro, pessoal. Então assim, a gente tem aqui, né, o recado a investigadores, o Vorcaro disse que não poupará ninguém em delação. Super bonito ver isso, super legal. Mas em relação, né, a realmente isso de fato, a execução disso, que a princípio parece impossível. A princípio parece impossível, pessoal. Então assim, comenta aqui pra mim o que você acha que vai acontecer, porque é o único meio hoje que a gente tem ali nas mãos de ter Alexandre de Moraes e Toffoli sendo talvez até afastados do cargo ali de uma hora para outra, ou incriminados, ou até mesmo em detenção. A partir do momento que você tem uma delação premiada, isso vale muito, né? Se os nomes são citados ali, assim como aconteceu na Lava Jato, muitas pessoas foram presas no caso. E sim, Alexandre de Moraes e Toffoli pode sim acontecer isso com eles. Aí é por isso que a gente vem na questão, né, do Lula pedindo pro Toffoli, né, se aposentar e se afastar, justamente porque ele já sabe que a delação vai vir, mas, né, fica aquela coisa, né, o Toffoli, o que aconteceu? Ele desgastou muito a imagem do governo, foi ele que foi o precursor desse desgaste, né, o primeiro-ministro, foi ele que explodiu toda essa questão, né, e aí agora caiu no Alexandre de Moraes, e justamente porque os dois estão envolvidos, né, até o pescoço, né, e também depois de todos esses vazamentos das conversas deles com Vorcaro, ali com o celular da PE, com o celular do STF, com o celular de Daniel Vorcaro. Só que aí a gente tá no impasse. O Daniel Vorcaro tá lá, todo legalzão, querendo fazer a delação. E justamente a gente tem o lado do Daniel Vorcaro, que ele não quer ficar preso em prisão federal. O cara quebrou o braço, o cara quebrou a mão ali, o punho ali, socando a parede de raiva, dizendo que não ia cair sozinho nessa. Então, a gente tem que ver o que estará por trás. Será que o governo Lula agora, né, vai deixar
essa peteca aqui cair, né, desse lado aqui cair. Então vamos arrumar a imagem do STF, a gente vai sacrificar a cabeça dos dois, a gente deixa o Vorcaro, né, delatar, obviamente, né, e aí o Vorcaro ganha os benefícios, e aí a gente continua aqui tentando refazer essa imagem, obviamente, por outro lado, ok? Então, assim, existem várias frentes que estão ali que o Lula tá tendo que enfrentar e eu não sei se ele vai querer mais essa. Então tem combustível, tem escândalo, obviamente, do Banco Master, agora a delação do Vorcaro, tem a questão do INSS, que eles estão do filho dele. Então tem que ver como que eles vão dosar, né, agora, essa questão de, pô, eu defendo ou não defendo o Alexandre de Moraes? O Lula, ele sabe que ele tem o rabo preso com o Alexandre de Moraes, ok? Presta atenção nisso. O Lula, ele quer queimar a cabeça do Toffoli e poupar do Moraes. Porque se ele entregar do Moraes também, meu amigo, o Moraes fala assim, ah é? Então toma. Porque o Moraes tem diversos inquéritos aí que ele tem o Lula na mão dele. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, assim, essa ainda é uma questão muito delicada, é muito bonito a gente ver esse tipo de manchete aqui, ok? Defesa de Vorcaro propõe Mendonça delação inédita e conjunta com PF e PGR. Mas, meu amigo, quando você vai ali entrar nas entrelinhas e entender quem que é PGR, né, qual relação que ele tem com o André Mendonça, que é o único ministro hoje que está, né, no caso do relator do Banco Master, é a única pessoa que entrou ali para fazer o negócio sério, direito, para fazer o bem, ok? Enquanto a PF é acomodada com o Lula, a PGR é acomodada com o Moraes e tudo mais. Então, assim, ainda temos que ver o desenrolar dessa negociação que vai acontecer com a PGR, com a Polícia Federal, e a gente, né, ver o que vai dar. A princípio, a expectativa tem que se manter baixa, pessoal, porque, né, o Vorcaro fazer a delação, show de bola. E aí a PGR aguentar mais uma dessa, né, nas costas em cancelar essa delação e não aprovar essa delação, para ela vai ser mais uma. O que, obviamente, o peso vai cair em cima do Gonê, como já está caindo, né, sobre várias outras questões. Então, a gente precisa, né, dosar um pouco essa questão dessa delação e ver como que vai desenrolar essa outra parte da negociação. Uma primeira parte a gente já conseguiu, que é a delação do Vorcaro. Acho que essa é a parte mais difícil. Na verdade, acho que nem é a mais difícil, né? Foi a mais fácil, ok? E agora a gente precisa ir para os outros desafios, que é aí a questão da PGR e também da Polícia Federal. Uma vez que o André Mendonça já disse que não vai aceitar delação sem os ministros, sem todos os verdadeiros culpados, ok? Isso também já vai causar, né, um atraso ainda mais nessas negociações, justamente porque vai ser muito difícil convencer um Paulo Gonet e um delegado-geral da PF, né, que são todos comunados com o governo e com os ministros, né, que fazem parte desse governo, né? Então, vamos entender como é que vai ser esse desenrolar. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ok? Ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo se você acha que essa delação vai sair, se a gente vai conseguir ali dobrar, né, o Paulo Gonet da PGR e ali também o delegado-geral da Polícia Federal, porque a gente está vendo que esse é um muro bem grande que ainda tem que ultrapassar, né, para essa delação de Vorcaro realmente funcionar como ela precisa funcionar, pessoal. Então eu fico por aqui, eu quero te agradecer para quem assistiu esse vídeo até aqui, ok, pessoal? Deixa o seu like para ajudar a gente a continuar aqui fazendo os vídeos, ok? Porque é muito importante a gente ter aí sempre mais uma voz de direita no Brasil, ok, pessoal? Então eu agradeço para você que assistiu até agora, eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disse e muito obrigado e um grande abraço.